Abra sua Bíblia no Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, o médico amado que acompanhava o apóstolo Paulo. Aliás, eu o acompanhou a partir da segunda viagem missionária. E Lucas, com a sua cabeça e sua razão grega, escreve a biografia de Jesus, está de forma mais coordenada, mais em ordem. Ele escreve 2 livros, tanto o Evangelho de Lucas, que foi um apanhado histórico do ministério e da vida de Jesus, para mandar para um amigo dele chamado Teófilo, e depois ele fez um segundo tratado, uma segunda carta, que é Atos dos Apóstolos. O Lucas é extremamente organizado, de forma que os jovens que estão começando a estudar a Bíblia, e você quer os acontecimentos mais em ordem cronológica, leia o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, diz então: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é chamado Mar da Galileia por causa do tamanho. 22 quilômetros de comprimento, com 13, 14 de largura. De fato parece quase um mar, mas é um lago de água doce, formado pelas águas do Rio Jordão. Então, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Naturalmente estavam ali os 2 filhos de Jonas, Pedro, que é chamado também Simão, e André, o seu irmão, e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, que são citados no texto. E Jesus pediu emprestado, na verdade. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, que é Pedro: Faze-te ao mar alto, afasta-se um pouco mais, e lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam lá no outro barco, mais distante, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundava, quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu não sou digno, eu sou um pecador. Pois que o espanto, o medo se apoderara dele e também de todos que estavam ali, por causa da pesca, do acontecimento extraordinário. E de igual modo também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros, eram sócios dele, sócios de Simão. E disse Jesus a Simão, a Pedro: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém, amém. Então, esse texto é o texto da temática deste Congresso de Missões. E eu estava imaginando o que esse texto nos diz, além da ênfase que nós temos, que é sobre a credibilidade que nós temos que ter na palavra, a crença que nós temos que ter na palavra, na ordem de Jesus, no mandato de Jesus, naquilo que ele afirma. O que mais que nós temos nesse texto? Nós vamos caminhar um pouquinho, rapidamente. Primeiro, o ministério de Jesus foi um ministério absolutamente frutífero, por todas as razões. Jesus ia pregar em lugares desertos e as pessoas iam para ouvi-lo. E os próprios soldados uma vez disseram isso, que foram mandados para prender Jesus. E ouvindo Jesus, voltaram, e quando perguntaram: por que não prenderam? Ele disse: não prendemos porque ninguém fala como ele fala. Jesus tinha uma mensagem que edificava, a mensagem que os discípulos do caminho de Emaús, ao ouvir ele relatando a palavra, ardia-lhes o coração.
Não tinha mensagem seca, não era mensagem de condenação, apesar de ele ter dito a verdade, pregou a verdade. Mas Jesus tinha uma palavra de consolo, uma palavra de bênção, uma palavra que edificava, uma palavra que transformava vidas, uma palavra que animava as pessoas, uma palavra que retirava o deprimido do estado absoluto de melancolia e levava para a alegria. Tinha palavra de cura, como o cego lá do caminho lá de Jericó, que saiu vendo e alegre pelo caminho. Então Jesus era diferente. Ele chegava num lugar e havia uma revolução no coração das pessoas e também nas cidades onde ele chegava. Portanto, a influência de Jesus foi crescendo tanto que ele era absolutamente popular, não tinha jeito. Ao chegar num lugar, diz assim, e a multidão seguia. Você imagina a quantidade de pessoas que estavam às margens do mar da Galileia nesse dia, em que era cedo, e que Jesus ia falar. As pessoas esperavam consolo, libertação, cura divina, resolução para os seus problemas, porque na verdade quando você chega diante do Senhor, Ele tem isso para a nossa vida, meus amados irmãos. Jesus tem isso para a nossa vida. Vocês que vieram aqui essa noite, olha, nós viemos que é um congresso, a gente veio para participar, nós viemos para celebrar, para nos alegrar, mas você está com o seu coração exposto diante de Deus da palavra, pois você vai sair abençoado no nome de Jesus. Não tem jeito. A gente chega na igreja, você sabe por que as pessoas gostam de igreja? Um dia desse eu falei lá em Curitiba, lá na sede. Sabe por que as pessoas gostam de igreja? Porque a igreja é coisa boa demais. O autor lá dos Estados Unidos, aquele grande psicólogo e pastor americano que escreveu o livro O Lugar Mais Seguro da Terra, e esse é o tema, ele diz, a igreja é o lugar mais seguro da terra no sentido psíquico, mental, emocional, de todo jeito espiritual, é o lugar mais seguro da terra, por isso que as pessoas gostam. E alguém vem na igreja, adora a Deus e volta mais alegre, porque quando tu adora, tu se alegra. Ouve a palavra e a palavra produz fé no coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí ele volta com fé para casa. Ele vem na igreja e cumprimenta-se com os irmãos, tem comunhão. E a comunhão, estar com os outros, interação, dá alegria também. A igreja é muito boa. Então, quando as pessoas encontravam Jesus, e por que a igreja é lugar bom? Por causa de Jesus. Por causa da presença do Senhor. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque eu vou à igreja e minha vida melhora. Então é coisa muito boa. Você já percebeu a vida mais desgraçada que tem, e infeliz e triste, que é do desviado? Das pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor por alguma razão? Vocês já perceberam? É muito triste. Um rapaz entrou na minha sala e disse assim, pastor, eu estou voltando agora para Jesus. Não era culto, não era nada, era um horário de 10 da manhã. Ele disse, não aguento mais, não dá para andar por aí. E o acontecimento de ontem, eu ia passando, isso era uma segunda-feira. Eu ia passando ontem, pastor. E quando eu ia passando, indo para uma boate com os amigos, eu vi os hinos da harpa. E a orquestra tocava. E eu me lembrei de 12 anos atrás, quando eu cantava e adorava Jesus. E aquele lugar ficou emprestado para mim naquela noite, não deu certo. Eu com a maior tristeza do mundo, os outros lá se divertindo, e eu ouvindo a voz dentro do meu coração dizendo, esse lugar não é para você. Então eu vim aqui, eu quero me entregar e voltar para Jesus. E quando eu orei por ele, depois ele disse, pastor, agora eu estou alegre, eu vou servir meu Senhor, porque desviado é o bicho mais triste que existe no mundo, e é verdade. Coisa muito boa é servir ao Senhor. De forma que a multidão seguia, todo mundo ia atrás, e estava lá muita gente. E Jesus, que sabe todas as coisas, e sempre teve e tem toda a estratégia para a comunicação da palavra, ele então disse, só tem um jeito aqui agora, eu tenho que aproveitar o espelho d'água, para que a minha voz seja projetada e alcance muita gente. Do jeito que está aqui, o impacto na multidão absorve muito, não vai lá. Eu preciso de uma estratégia. E ele olha, estavam 4 homens, sócios, André e Pedro, Tiago e João. Foram criados juntos. Eles eram dali daquela região de Betsaída. O Jonas, o pai dos dois, e Zebedeu. Então eles foram criados, eram amigos, fizeram uma empresinha, uma sociedade, diz o texto, e eram sócios.
No original está claramente isso. Eles eram companheiros de pesca, eles eram sócios, tinha uma empresinha lá de pesca. Naquele dia, e vamos imaginar uma coisa, rapidamente, moravam numa região populosa, as cidades que estavam às margens do Mar da Galileia. De que esse povo vivia? Diferente de outros lugares que era mais agricultura, ali fortemente a alimentação era peixe. E eles precisavam abastecer o mercado. E com certeza eles tinham contratos, e com certeza tinha gente que distribuía, porque eles pescavam, entregavam às pessoas, o comércio sempre existiu, dessa forma de distribuição. As feiras sempre existiram. Eu fico imaginando o que luta naquela noite, que passaram a noite inteira com todas as estratégias de pesca e não pegaram nada. O mar não estava para peixe. E agora era de manhã. Sabe o que eles foram fazer? Lavar as redes. Já te ocorreu o que esses homens estavam pensando? Já passou pela sua cabeça que esses sujeitos eram extremamente otimistas? Sabe por quê, meus irmãos? Porque se você está lavando as redes, limpando, arrumando, eles estão dizendo o seguinte: só porque nesta noite nada pegamos, não significa dizer que nós vamos desistir de pescar. A gente vai arrumar as redes, lavar as redes para pescar amanhã, para pescar no final de semana. Esse texto te diz algo. Não desista das coisas que são para você fazer, do projeto, da missão, do chamado, da tua tarefa, daquilo que Deus chamou, só porque uma etapa não dá certo. Não desista, não significa dizer que eu tenho que desistir só porque uma etapa não deu certo. Lavar as redes significa dizer: eu continuo com o mesmo propósito, otimista. Quando se perde uma batalha, não significa dizer que perdeu a guerra. Grandes guerras, teve batalhas perdidas antes. Esses discípulos, então, cheios de otimismo, vamos lavar as redes. Hoje o mar não está para peixe, mas significa dizer que depois de amanhã pode estar. E as redes têm que estar prontas. Nós vamos continuar a nossa empresinha de pesca. A gente vai continuar. Eu peço que o Espírito Santo fale com você essa noite. Só porque uma etapa não deu certo, não significa dizer que você tem que desistir. Não desista. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Não temas, nem te espantes. Mas pastor, então, eu pensei que só porque eu tive obstáculos, barreiras, eu tenho que desistir. Não. Só porque uma etapa não deu certo, não significa dizer que você tem que desistir. Não desista coisa nenhuma. Vai em frente no nome de Jesus. Vai em frente no nome de Jesus. Eles estavam limpando as redes. E eles tinham peixe? Não, zero, nada. Eles estavam num tempo de escassez. Sim, amanhã era de escassez. Eles não tinham peixe para fornecer os distribuidores. Provavelmente eles tinham coisa para pagar. Eles tinham uma série de responsabilidades que não iam cumprir, porque eles não tinham o peixe. Uma série de consequências negativas. Era tempo de escassez. E quando nós estamos na escassez, nos ocorre sempre uma coisa: um pessimismo exagerado, geralmente toma conta da nossa mente. Sabe qual é aquela? Eu já disse isso na minha vida. Eu estava sem nada, devendo, e aí chega alguém e diz assim: pastor, eu queria que tu me arranjasse aí 50, cinquentinha, me empresta. Eu já disse assim: meu irmão, não tem nem para mim, imagina para os outros. A gente fica chateado de logo. Rapaz, não tem nem para mim, imagina para os outros. Espírito de escassez. E no dia da adversidade, algum de nós, em algum momento, já respondeu isso. Já respondeu para um parente daquele que sempre recorre a gente para pedir uma ajuda, para aquele amigo importuno, sei lá. Um dia a gente já ficou com vontade, se não disse, deu vontade de dizer: eu não tenho nem para resolver meu problema, imagina para dividir com os outros. Porém, essa frase não está correta. Naquele dia que eu disse isso, não estava correto. Pedro, André, Tiago e João nos dão uma linda lição. Eles dizem: mesmo
na escassez, seja generoso. Mesmo não tendo nada, continue com generosidade. Não tinham peixe, não tinham nada. A única coisa que estava lá era o barco, mas Jesus solicitou o barco. Qual a resposta natural e óbvia que eles poderiam ter dito? Senhor, nós não pegamos nada, a gente está aqui na maior escassez do mundo, e agora terminando de arrumar essa sede, nós não temos tempo, vamos sair. O Senhor quando fala durante 2 horas, não vai dar para a gente segurar esse barco aqui. O Senhor sobe, leva 2 horas aí, a gente ancorando isso aqui, não vai dar. Desculpa aí, tá? Nós temos que sair para procurar recursos. Essa seria a resposta muito óbvia. Jesus disse, dá para emprestar o barco para os caras que não tem nada. Entenderam? Vamos continuar sendo generosos, mesmo na escassez. Vamos emprestar o barco para o homem. Se lhes ocorreu alguma conversa assim, mas ele vai passar 2 horas, 3 horas falando, ele não fala pouco. Vamos aguentar. Ele quer ficar em pé, na proa. Então vamos ter que segurar para não balançar. A gente empresta o barco e ainda segura. Irmão, isso é generosidade. Generosidade de tempo, de vontade, de contribuição. Há grandes bênçãos para quem pratica generosidade, mesmo na escassez. Gente que tem coragem de dividir o ovo no meio, com um pouquinho de farinha com o outro, a outra que não tem. E o Deus Todo-Poderoso que vê isso, igual àquela mulher lá de Serepta, que fez um bolinho pequeno e deu para Elias, e por causa daquela generosidade da panela não faltou a farinha de trigo e nem da botija o azeite, porque ela teve um espírito generoso. Nunca permita que o seu coração seja avarento, que diz, eu não ajudo, eu não faço, eu estou tentando cuidar da minha vida. E esta é uma afirmação dos egoístas. Os generosos que são abençoados dizem, eu só tenho um pouquinho, mas eu vou ajudar, eu vou compartilhar, eu estou aqui para fazer alguma coisa. Tem gente que só tem um pouquinho de saúde, sai quase se arrastando para ajudar os outros. Só tem um pouquinho de dinheiro, mas tira um pouquinho para a obra missionária, para a casa de Deus, para ajudar alguém. Só tem um pouquinho de talentos, mas é generoso, é generosa. Pega aqueles talentos e coloca a favor dos outros e ajuda. Só tem um pouco de habilidade, mas pega isso e ajuda. Vocês sabem que as pessoas que mais contribuem não são as que mais têm. As pessoas que mais contribuem são as generosas. E eles têm um segredo na vida, porque o Deus Todo-Poderoso olha para os generosos. Emprestar o barco. Emprestar o barco que Jesus falou, e falou muito tempo. E ele lá segurando. E demora. Mas tinha alegria em estarem servindo. Quando Jesus terminou de falar, desceu, havia atendido a multidão, disse, Pedro, afastem o barco um pouco mais e lancem as redes. Irmãos, se durante toda a noite, nos lugares onde a possibilidade de cardume estar era muito grande, irmãos, sei lá, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas fazendo barulho na praia, e Jesus falando alto daqui, e gente que entrava na água para ficar mais perto. Não tinha nenhuma lógica de você pegar nem lambari, coisa nenhuma, nem aquelas piabinhas pequenas, meu irmão, nenhuma possibilidade.
Pedro sabia que pela lógica e a estratégia de quem sabe de pesca, era impossível pegar alguma coisa. E o que é que Jesus está dizendo com esse gesto? Lança a rede. Jesus está dizendo que quem trabalha para Ele, não trabalha em vão. Quem trabalha para Jesus não trabalha em vão. Mas pastor, eu faço o trabalho mais anônimo possível, ninguém vê, mas Deus vê. Eu visitei, eu orei por alguém, eu contribuí, eu ajudei, mas pastor, eu sou uma pessoa na igreja que quase o pastor Simão Bilete nem sabe. O pastor Jacó nunca viu. Não precisa. Não precisa, sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso veio, o Pai que te vê em segredo te recompensará. Ele sabe todas as coisas. E Ele não é injusto para esquecer do vosso trabalho. E Ele retribui a cada um. E Ele sabe aquele que fez o serviço, a obra, e fez de coração. Porque o Senhor sabe quem é fariseu e quem não é. Quem que faz só para ser visto. Ele sabe quem fez de boa vontade, que fez por amor. Simão, vai lá. E o Simão pegou e disse: ok. A lógica o senhor sabe. Tentamos a noite inteira e nada apanhamos. O mar não está para peixe. Não há possibilidade. E diante das circunstâncias produzidas aqui nessa praia, pior ainda. Só que tem um detalhe, o Senhor está mandando. Eu confio na tua palavra. E sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Isso significa dizer que ainda que você esteve na maior intempérie, adversidade, escassez, dificuldade, adversidade, você não temas. Se Deus mandou fazer alguma coisa, faça. Bote o pé para frente e vai em nome de Jesus. Porque se Ele afirmou, Ele vai cumprir. Pastor, mas as circunstâncias todas são contrárias. Meu irmão, Deus é especialista em realizar exatamente nesse momento das circunstâncias adversas e contrárias. Se você pegar relato da Bíblia, você vai verificar que a intervenção de Deus chegou exatamente na hora que a lógica humana, ao olhar, não via nada. Quer ver? Elias, vai lá para o ribeiro de Querite, que eu já ordenei aos corvos que te sustente. Isso tem lógica, meu irmão? Pegar aqueles corvos, gaviões que matavam o coelhinho ali e comiam, não era do urubu, era esses tipos de corvos lá. E lá no açougue de não sei onde, e pegar bife e levar para o sujeito todo dia. E em que padaria que eles foram pegar o pãozinho e levava? E quem mandou estas aves levarem isso? Lá no ribeiro de Querite. Lá o ribeiro de Querite dá acesso ao Jordão. Isso não tem lógica nenhuma. É uma providência inaudita, inédita, extraordinária. Como é também fazer com que quando você tira a farinha de trigo na panela, aumenta. Uma multiplicação atômica molecular da matéria. Isso só Deus faz. Multiplicação molecular atômica. Você tira uma coisa e aumenta a matéria. Pegava o azeite, derramava azeite de oliva e aumentava o azeite. Josafá, achando que tudo já estava terminado, e vai cantando para o vale de Engedi. Quando chega lá, não tem mais nenhum inimigo, Deus já deu conta de tudo, só tem despojo para apanhar e voltar rico. A vitória de Gideão é uma vitória que não tem lógica nenhuma em guerra. O Senhor com 300 homens venceram não sei quantos mil que estavam lá. O Senhor está ministrando no teu coração dizendo o seguinte:
Não fique preocupado com a lógica cartesiana, linear. Eu tenho que ter isso para acontecer isso. Não, Deus está dizendo que Ele vem de forma inusitada, como tu não espera e nem imagina, e Ele faz. Vem de forma inusitada, não calculada, não mensurada, apesar de a gente ter que ser organizado, mensurar, medir, tal, mas Deus faz para além disto. E Pedro sacou isso, entende, assimila. Ele disse: Ele mandou, então Deus, Ele é o Filho de Deus que criou todas as coisas. Pedro parece que já sabia o que João escreveria 100 anos depois, no seu evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe existiria. Parece que Pedro sabia. Ele fez o cosmos e tudo quanto há, as galáxias, ele fez tudo, da ameba à grande estrela. Ele pode todas as coisas, ele manda a sua palavra e tudo acontece. Então eu vou lançar as redes. Pedro não ficou dizendo: ali é melhor, ali talvez tenha peixe. Ele diz: Ele mandou, lasca e joga a rede aqui mesmo. E o Todo-Poderoso deu ordem absolutamente àquele cardume para vir de onde está, do fundo do mar da Galileia, tem que vir. E se jogam contra a rede. E agora não conseguem tirar tudo. Enche o seu barco, o barco que dava para distribuição agora de quase uma semana, um mês, sei lá. E não tendo possibilidade de armazenar tudo, fazem sinal para os companheiros: traga o barco de vocês, vem. Gente que também não tinha mais nada lá, que não conseguiu, veio e encheu tudo. Que princípio é esse agora que nós temos aqui? Princípio do compartilhamento. Quando você receber bênção de Deus, não fique só para você. Chame os outros para celebrar. Divida com eles. Deus vai dar mais ainda. Meu Deus. Eu estava no norte do Maranhão 2 meses atrás. Fui pregar numa igreja lá tão abençoada. E o pastor daquela igreja, tem empresa, tem fazendas, e faz um trabalho muito, muito bom aquele homem. Eu perguntei para ele assim, eu vi que nós fomos chegando, tinha uma pessoa para abrir a porta do carro. Aí quando nós descemos na sua casa, tinha 2, um que ele chama o baiano, e o outro lá. Aí já pega a sua pasta e a mala e tal. Aí entramos, estava lá a Fátima e mais a outra menina e a outra que fazem, uma que limpa a casa, outra que faz comida, outra faz não sei o quê. E uma só com aquele negócio na mão para abanar, para nenhuma mosca chegar na hora que a gente estava almoçando. Nem um mosquito. Aí vi que tem outra que é para varrer as folhas que tem no grande pomar que está do lado da casa. Deve ter umas 2 para lavar roupa, mais isso, mais aquilo. Rapaz, eu contei assim, umas 16 pessoas. Eu disse: pastor, e esse povão todinho aí? Ele disse: é o princípio da generosidade. Eu dou salário para eles todos me compartilhar aquilo que Deus me dá. Então eu dou para um, para outro, nem que seja só para fazer assim com o pé. Eu pago. Meu Deus, aprendi tanto. Pastor Antônio João da cidade de Zedoca, no estado do Maranhão, esposo da Maria do Rosário. Eu fui para o aniversário dela agora. Meu Deus, princípio de compartilhar. Não come o bolo sozinho, deixa outras pessoas beliscar também, deixa, porque o Deus Todo-Poderoso vai encher tua despensa, Ele te abençoa. Chamou os outros, vem encher o barquinho, ficou cheio, todo mundo tinha. As bênçãos que vêm para minha vida também é para os outros. Encheram tudo. E aí ocorre algo extraordinário. É que Pedro diz para Jesus, se prostra diante dele e diz: Senhor, eu estou apavorado.
Eu não sou digno de ser partícipe disso aqui, de estar perto do Senhor. Então, não queira conversa comigo não, afaste-se. Sou pecador, eu não sou digno, eu tenho equívocos na minha vida. E o acontecimento que se deu é para gente muito abençoada, então se afaste. Aqui eu aprendo uma coisa: à medida que eu treino meu coração, que eu treino a minha mente, a minha vida, para servir, para ser generoso, para compartilhar, para ouvir a Jesus, para confiar na sua palavra, eu descubro o quanto eu preciso ser mais santo. Porque esse estado de consciência que Pedro recebe é por causa da presença de Jesus. À medida que eu me aproximo mais de Jesus, eu tenho clareza de quem sou, eu reconheço quem sou, eu sei das minhas limitações, eu sei dos meus equívocos. Pedro diz: não sou digno. Aí Jesus diz uma palavra que serve para mim e para você. Jesus não nos rejeita, porque Deus não despreza um coração contrito e abatido. Salmo 51, verso 17. Davi descobriu. Ele disse: um coração contrito e abatido eu sei, tu não desprezarás. Aliás, Deus tem dois endereços. Está lá em Isaías 57:15. Senhor, o Senhor habita num alto e sublime trono, e tem o nome de santo, mas Ele habita também no coração do abatido de espírito, para reanimá-lo e revivificá-lo. Deus ama quem se humilha diante dEle, quem se prostra diante dEle. Isaías 55:15 ou 57:15? 57. Deus não despreza um coração contrito e abatido. E quando Pedro chega diante dele e se prostra diante dele, ele disse: Pedro, pode levantar. Como quem diz assim: como tu te humilhaste, pode levantar, porque eu vou subir você de categoria, eu vou subir você de patamar, eu vou elevá-lo a um nível mais alto. Pai, isso é um negócio extraordinário. Vê como cumpre aquilo que Pedro escreveu e Tiago escreveu também. Os dois disseram a mesma coisa, não foi? Disse assim, ó: humilha-te debaixo da potente mão de Deus, e o Senhor no tempo certo te exaltará. Aquele que se humilha será exaltado, porém o que se exalta será humilhado. Não é assim que está na Bíblia? Pedro, como tu te humilhaste, eu vou te elevar de categoria. Tu até agora é pescador. A palavra pescador no grego, pescar, pescador, é apanhar animal vivo, animal irracional. Apanhar animal vivo, irracional, isso é pescador. Tu não vai ser mais pescador, apanhador de animal irracional. A partir de hoje, tu serás pescador de racionais, de homens. Eu vou te subir de categoria. Tu vai sair de lá para ser mais estratégico, sábio, inteligente e apanhar homens para o reino. Subiu de categoria. Você quer ser elevado a patamares e níveis melhores? Humilhe-se diante do Senhor todos os dias. Se você se humilhar diante de Deus, Deus o eleva para patamares muito maiores. Eu chego naquela casinha daquele irmão tão simples e pergunto ao irmão Zezinho: o que é humildade? E ele então diz: quem pergunta não tem ainda. O doutorzão chegou lá e foi perguntar, o analfabeto, porque tinha me dito que ele era muito sábio, mas analfabeto, não sabia ler. Eu disse para o rapaz que me levou: como é que ele vai responder minhas perguntas?
Pelo amor de Deus, mas eu fiz 3 curso superior, mais isso, ele foi dizendo. Eu digo, não. Ele disse, rapaz, tudo que tu perguntar, ele responde. Eu digo, tá brincando, vamos lá. E aí, quando nós chegamos, aquele irmão simples, disse, pode entrar. E fique à vontade e pode sentar. Sabe onde ele mandou sentar? No chão, nas esteiras que tinha na casa dele, no chão. O Espírito Santo falou, preste atenção. Ele me conhece bem de perto. Não tem nenhum orgulho. Porque vocês, quando chega alguém na casa de vocês, se a poltrona não tiver de primeira ou tiver rasgadinha, como aconteceu comigo, o cantinho estava, eu pedi desculpa ao meu amigo, disse, não, foi minha filha que rasgou, mas eu vou comprar outra. Para quê? Você percebeu que você disse para sua amiga assim, olha, não olha nada não, que não está tudo arrumadinho, mas para quê? Orgulho! Se todo mundo sabe que tem pia desarrumada e tal, e daí, por que a gente justifica? Olha, entra aqui, mas não olha para nada. Aí é que a pessoa olha. E por que eu tenho que dizer isso? E quando ele disse assim, sente, fica à vontade. Eu olhei, tinha um tamborete ali, meu amigo sentou e eu esteira no chão. Aí eu sentei no chão. O Espírito Santo disse, ele não vai lhe pedir desculpa. Porque ele me conhece tão de perto. E tem um coração quebrantado, que não justifica nada para ninguém. E eu me sentei no chão. E eu disse, eu vim aqui lhe fazer umas perguntas. Ele disse, se eu souber responder, se o Senhor me disser. Eu digo, mas será como Deus sabe responder? Aí eu estava em umas pesquisas tremendas de estudo a respeito de humildade. Aí eu disse, olha, eu li recentemente a grande Jeanne Guion, um livro dela sobre humildade. Li o Andrew Murray, que escreveu um livro sobre humildade. Li também o irmão Laurence da França. Li Dallas Willard, John Piper. Ele disse, eu não conheço não. Sei quem é não. Não, então tá bom. Então eu quero lhe fazer umas perguntas. Ele disse, se ele me disser, respondo. Eu disse, não, eu só quero saber o seguinte, o que é humildade? Ele olhou para lá e olhou assim, disse, humildade, quem pergunta não tem ainda. Olhei para o meu amigo, claro, fiquei com a cara. Eu disse, como assim? Ele disse, meu filho, quem procura porque não achou ainda. Porque o peixe na água não fica procurando oxigênio, simplesmente respira. Então quem está procurando porque não achou ainda. Eu digo, é verdade. Então, irmãos, assim, me diga uma coisa. O que pensa um humilde? Ele disse, ele pensa que é orgulhoso e todos os dias se humilha diante de Deus e dos homens. Todo dia. Eu disse, e o orgulhoso o que pensa? Ele disse, o orgulhoso pensa que é humilde, cada dia fica pior. E é verdade. É grande verdade. É orgulhoso que diz assim, olha, eu como sou humilde. Humilde não diz isso, não precisa dizer. Humilde diz, olha irmão, me perdoa aí. Olhe bem, aquilo foi uma grande lição. Mas aquele simples homem, naquela tarde que foi outras perguntas que fiz, ele disse, você quer ser uma bênção para as pessoas? Você quer que o nome de Jesus seja conhecido como um nome grande, e ele seja exaltado, onde você for, se humilhe diante dos homens e diante de Deus, porque o Senhor olha para o coração contrito e abatido. Cresce de patamar, deposição, cresce em graça, cresce em unção, cresce em oportunidade todo aquele que se humilha diante do Senhor. Foi isso que Pedro fez, ele se humilhou diante de Deus. Jesus o chamou, e nós sabemos da história. Aqueles 4 naquele dia deixaram o barco, entregaram para o seu pai Zebedeu, e seguiram a Jesus.
Fique em pé. Fique em pé, o tempo já passou. Amanhã de manhã nós continuaremos. Aleluia. Vou pedir ao pastor Simão, vou já passar para ele. Mas eu quero encerrar. Eu quero encerrar fazendo uma oração. Nunca o mundo precisou tanto da ação de missão como agora. Se em 1911, lá em Belém do Pará, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, na rua Siqueira Mendes, começaram com aqueles 17 irmãos um trabalho, e rapidamente foram logo à cidade vizinha de Capanema, e depois saíram espalhando para tudo que é lugar. E se você observar, por exemplo, Curitiba agora, a igreja fez 90 anos, não é, pastor? Foi 90 anos agora. Se observa, e era sul, a ponta do sul. Em menos de 15 anos eles tinham aberto igrejas no país inteiro. Gente que saía ávido para ganhar almas para Jesus. Se naquele tempo tinha urgência, tem muito mais agora. E nós temos muitos meios de fazer isso agora. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu preciso a cada dia aproveitar as oportunidades de ter todas as estratégias para ganhar mais alma para Jesus, para edificar vidas, ajudar pessoas, e você pode fazer. Cada um tem seu talento e cada um tem capacidade de fazer. Muita capacidade de fazer. Eu quero fazer 2 tipos de oração aqui essa noite. Eu vou orar por você que é crente, que conhece Jesus. Você precisa dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais de perto. Eu quero ter amor no meu coração pelas almas perdidas. Irmãos amados, você sabe que nós obreiros aqui, precisamos ter cuidado com uma coisa. Precisamos ter cuidado com uma coisa. Para não se acostumar com a igreja e acostumar com a nossa prática religiosa. Irmãos, se pregar a palavra de Deus, já aconteceu, tá? E que eu não senti o fogo dentro da minha alma, eu caí diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Isso corre um risco muito grande, meu irmão. Eu tinha a tua idade, eu pregava no norte inteiro do Brasil, em tudo que era lugar. Então eu tenho 1.800 sermão gravado na cabeça, escrito em tudo que é lugar. Se o pastor me chama assim: pastor Siqueira, prega 200 sermão todo dia, 200 dias eu prego todo dia. E cito centenas de versículos da Bíblia. E sabe qual é o risco disso? É de eu vir pregar no automático, no piloto automático. Pastor, eu vou pregar. Irmãos amados, eu caí diante de Deus e disse: Senhor, eu só posso pregar aquilo que tu queres para a tua igreja, e aquilo que falas ao meu coração, e aquilo que arde a minha alma, e frases que vêm do Espírito e que emanam e que surgem na hora. Apesar de tu saber a estrutura do sermão, você precisa que o Espírito Santo venha e fale entre as tuas frases e ministre o povo. E cada um de nós precisa continuar com o primeiro amor. Lá dentro do nosso coração, o desejo de ver gente vindo a Jesus, aceitando Jesus como Salvador, sendo batizada com o Espírito Santo, almas sendo transformadas, vidas sendo transformadas. Não deixe apagar isso nunca. Não deixe, não deixe, não deixe. Então eu vou orar por você. Mas eu quero saber se essa noite aqui Jesus é o Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário para nos levar para o céu. Se você não tiver Jesus no seu coração, é claro que não vai. Você precisa de Jesus. Ele disse: vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero perguntar se essa noite aqui tem alguém nos visitando, que está afastado dos caminhos do Senhor, que nunca aceitou ainda Jesus como Salvador. Se esta noite
quer receber a oração, porque eu quero orar por você. Eu fiz isso, eu era tão jovenzinho. E foi o dia mais importante, é uma decisão mais linda da minha vida. Eu quero perguntar, se tiver alguém, diga: pastor, estou aqui, ore por mim. Levante a sua mão onde você estiver. Diz: pastor, eu quero que ore por mim. Tem alguém lá? Então Deus te abençoe. Vou orar por você. Tem mais alguém? Levante sua mão. Pastor, eu quero também que você ore por mim. Tem mais alguém que está nos visitando, que ainda não é membro desta igreja, que ainda não tomou essa decisão? Levante sua mão, que eu quero orar por você. Tem mais alguém? Eu vou já orar pela igreja inteira, mas eu quero orar por você. Tem mais uma pessoa? Quem mais? Quem mais? Eu estou voltando. Pastor, eu estou afastado. Eu quero voltar neste congresso para Jesus. Levante a sua mão, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vamos orar. Sem forças, desanimado. Esse que levantou a mão aí, cadê você? Decidida, Vem cá. tudo e Vem aqui. Vou orar por você aqui de pertinho. Vem cá. Glória a Deus. Deus conhece tua estrutura. Alguma outra pessoa pode acompanhá-lo? Quem quer vir? Quem mais? Quem mais quer voltar para Jesus, aceitar a Jesus? Vem agora, em nome de Jesus, pode vir. Já vamos encerrar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Ele está vendo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Conheceu Vem com Ele. lágrimas. Aleluia. E mandou a te falar. Pegue o que ele te Deus te abençoe. Como é seu nome? E volte para o mar. Tem o nome da Bíblia, rapaz, né? Que é o lugar. E o seu? Quem mandou largar Rosane. a rede? Quem mandou você Agora o Paulo está voltando, está vindo? Não é. Volte Eita. para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Amém. Quem mandou Ele está largar tomando a decisão agora por Jesus, o Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelo Paulo. E eu vou fazer essa oração e em seguida nós vamos orar com a igreja, tá bom? Mas tem mais alguém que quer voltar? Não? Será que não tem? Mais uma pessoa? Uma pessoa? Vamos orar. Paulo, curva a tua cabeça. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor. Aqui está o Paulo. Eu quero te pedir agora que o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que limpa, que nos lava, venha sobre a vida do Paulo, Senhor. Faze isso agora. Meu Pai, escreve o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Que ele seja a partir de agora cuidado por ti, Senhor. Que teu Espírito Santo, como diz a tua palavra, entre no seu coração. Tenha essa vida abençoada e mudada para a glória do nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Paulo, olhe para mim. Você recebe Jesus como seu Salvador? Amém. A Bíblia diz que aquele que no seu coração crê e com a boca confessa, este é salvo, tá? Deus te abençoe. Vamos ter uma caminhada diferente, linda e nova, no nome de Jesus. Quero orar por você. Quero orar por você. Pai, a tua igreja está diante de ti. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque a tua palavra viva, eficaz e poderosa tem tocado ao nosso coração. Abençoa o teu povo, dá amor, amor, amor. Nós queremos cada dia ter avidez para ganhar almas para o teu reino, para contribuirmos para o teu trabalho, para servirmos ao Senhor. Os teus filhinhos que estão aqui essa noite, Pai, que receberam uma palavra que foi direto à sua situação, ao seu problema, eu quero te pedir que ministre, estenda a tua mão, Senhor. Tu és o Deus que intervém, e a partir deste momento, desta hora, esse problema seja superado, Senhor, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.